Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, a mais um culto do Evangelho no lar, aqui na minha casa. Obrigado por me receber também na sua. Lembrando que a gente no final, bem-vindo Felipe, bom querido, saudades. Lembrando que no final a gente faz a fluidificação da água junto à espiritualidade. Bem-vinda Silvia querida. Lembrando que a gente pede a eles que intervenham em nosso favor, manipulem as moléculas dessa água e transformem ela no complemento à nossa saúde, dando ânimo, disposição. Então não deixa de pegar sua garrafinha, seu copo, para juntos a gente poder pedir para eles fluidificarem ao final do culto, tá bom? Vou colocar a minha aqui de lado e já vou separar a nossa página de ambientação. Lembrando que a gente criou um canal no Facebook, e todas as vezes, todas as noites, quando a gente termina, eu salvo esse conteúdo e compartilho por lá. E a gente sabe que tem uma outra propagação desse conteúdo no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita para ir lá. Eu vou deixar nos stories aí o link. Então, não deixa de se inscrever, incentivar a divulgação desse trabalho. Bem-vinda, Alessi, querida. Então, vamos juntos? Hoje são 9/9/2025, aniversário de um amigão querido que normalmente me acompanha aqui nas lives, mas hoje tem um bom motivo aí para não estar acompanhando a gente, celebrando seu aniversário, Cocó Felipe. Deixando registrado aqui a minha admiração e gratidão a Deus pela nossa amizade. Vamos lá? Mobiliza o teu potencial. É a página dessa noite do livro Vigiai e Orai. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos, em ponto menor, o que Ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem. Mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Bem-vinda, Duda. Bem-vinda, Patrícia. Então vamos orar para a gente poder retomar a leitura dessa página com as reflexões. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus, Pai soberanamente justo e bom, é com muita gratidão que aqui nos colocamos diante de Ti, buscando a sintonia com os nossos mentores, possibilitando o acesso desses irmãos da luz nos nossos lares, criando esse movimento de limpeza da atmosfera do meu ambiente doméstico, pedindo que esses irmãos realizem, enquanto aqui estiverem, uma limpeza dessas energias que possam de alguma forma estar estagnadas, adoecidas, que elas possam ser revigoradas, transformadas, Mestre, através dos elementos da natureza, em energias de gratidão, resiliência, amor e, sobretudo, de muita fé na Divina Providência. Abençoa as nossas reflexões, conduz as nossas palavras, os nossos pensamentos, e aqueles irmãos que ainda possam não ter despertado para a sua verdade tão libertadora. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, Lilian, querida. Chegou bem tempo da nossa reflexão da noite. Vamos lá? Mobiliza o teu potencial. Todos nós temos um potencial.
Às vezes a gente ainda não conseguiu perceber qual a direção dele, mas todos nós temos dentro de nós um potencial. Não te anules voluntariamente. Ouvindo essa afirmação que eu fiz, você pensou: não, eu não tenho potencial nenhum. Não, então eu ainda não descobri qual é o meu. Ou você pensou: eu de fato tenho, embora eu ainda não tenha descoberto. Ou já conseguiu pensar em algo que você já reconhece como seu potencial. A gente tem uma tendência a não reagir muito bem quando recebe um elogio, não reconhecer o nosso mérito diante das conquistas que a gente já concretizou. Então, que a gente consiga perceber, já é um grande passo, todas as vezes que a gente voluntariamente negligencia os nossos dons, não reconhece o nosso potencial, que a gente comece percebendo sempre que a gente age de forma instintiva em deixar isso de lado, para que no próximo passo a gente consiga mobilizar o nosso esforço, o nosso impulso, a valorização do nosso eu, das nossas qualidades, das nossas potencialidades, ainda que elas ainda se encontrem adormecidas. Herdeiros de Deus, que somos nós podemos, em ponto menor do que Ele, em ponto menor, o que Ele pode infinitamente. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, quer dizer que nós, no futuro mais ou menos distante, muito de acordo com o comprometimento de cada um consigo mesmo, nós seremos capazes de realizar os verdadeiros prodígios que a gente vê que Ele já realizou, que Ele realiza à nossa volta. Então, faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Bem-vinda, Glória. Aqui, ao meu entender, ele fala um pouco da importância da gente meditar, da gente avaliar ao final do dia quais foram as escolhas que nos aproximaram e que nos afastaram daquilo que realmente tem significado na nossa vida. Quais são as nossas escolhas, os compromissos que nós mantemos que nos afastam ou nos aproximam de quem amamos? Quais são as escolhas que nós fazemos que nos afastam diariamente ou nos aproximam a cada instante dos nossos sonhos, dos nossos amores? A gente já falou várias vezes sobre aquela frase de para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. O quanto a gente desperdiça da nossa energia, da inspiração que a gente recebe a todo momento da espiritualidade, enquanto a gente não para pensar, a gente simplesmente deixa a vida nos levar. Isso pode ser bom de vez em quando, mas sempre pode acabar se tornando um desperdício. Recomeça a subida da escada. Ninguém desce de costas, né? A gente muitas vezes permanece estagnado em algum daqueles degraus porque encontrou de certa forma algum conforto, ainda que aquele conforto momentâneo pareça muito desconfortável para muita gente. Talvez a necessidade de renunciar, de se comprometer para dar um passo adiante, a ideia desse movimento seja muito mais assustadora do que permanecer naquele degrau. E talvez você descubra que dando esse passo, você venha se questionar por que você não deu antes, porque ele te permitiu ver coisas de só um pouquinho mais de altura, mas que passou a fazer com que todas as de trás tivessem sentido. Então, quantas vezes a gente fica adiando um movimento, uma renúncia, uma conquista, uma escolha, por medo, por insegurança, por não acreditar no seu potencial, e aí a gente se permite, a gente se questiona o porquê que a gente não tinha iniciado aquele movimento antes. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Eu acho que eu nunca vi em nenhuma resposta da espiritualidade, em nenhum registro, uma só vez que alguém tivesse
procurado a espiritualidade, a casa espírita, pedindo socorro, pedindo auxílio, pedindo clareza, em que a espiritualidade não respondesse, não colocasse, não disponibilizasse o trabalho como ferramenta de cura. Digo mais, o trabalho, o serviço no bem como principal ferramenta de cura. E quantas vezes a gente se afasta dos nossos trabalhos porque a gente alega que está doente, que não está suficientemente bem, sem parar para pensar que aqueles irmãos que aguardavam pela sua ajuda podem estar num momento, num desafio muito maior do que o seu. E aquele recurso que você achava que era tão pouco que você poderia colaborar com aquele irmão naquele dia, talvez fosse o que fizesse toda a diferença. Talvez seja o que aquele irmão está aguardando há tanto tempo. Porque a gente já descobriu, a gente já percebeu que nós somos ferramentas de Deus. Ainda que não estejamos no mesmo nível, nós somos os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente está sintonizado, quando a gente se compromete com esse movimento, ele nos usa como ferramentas. A gente pede tanto a intercessão de Deus nas nossas vidas e nem sempre a gente se dá conta que essa intercessão vem através dos seus filhos, daqueles que encontramos e nem nos damos conta que estão sendo naquele momento um instrumento da divina providência na nossa direção. Bem-vinda, Camila querida. Na caridade aprendemos a nos valorizar. Como é que a gente aprende a se valorizar na caridade? A gente aprende a valorizar aquilo que a gente tem à nossa disposição todos os dias e a gente nem se dá conta que pode fazer tanta falta a um outro irmão. A gente aprende a valorizar as nossas aptidões, o nosso potencial em tantas questões, em tantas fragilidades, em tantas necessidades dos outros irmãos. Às vezes, num auxílio, numa troca, a gente ouve coisas tão simples, mas com tanto significado pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Além desse papel emocional, motivacional, que muitas vezes a gente encontra no contato com o outro, a gente não pode nunca deixar de perceber que nessa questão de ser o porta-voz de Deus, ser um emissário da luz na vida do outro irmão, para isso a gente precisa estar sintonizado, né? Independente de você acreditar que você está ou não pronto, que você tem ou não algo a acrescentar, buscar a sintonia de que de alguma forma, se você pode ser útil, que Deus invista em você, para que naquele momento em que você está comprometido, você possa entregar o seu melhor. E ainda que você não esteja se sentindo 100%, a espiritualidade vai fazer o seu trabalho de te fortalecer para que você não falte àqueles irmãos. Então isso não deixa de ser mais uma forma de receber o tratamento mais ajustado conforme as suas necessidades naquele momento. Quantas vezes, eu até brincava, essa espiritualidade é muito malandra, porque, com todo respeito, porque várias vezes eu tenho crise de rinite, e aí isso compromete o meu dia, o meu humor, e aí todos os dias que eu tinha alguma atividade na casa espírita, que eu estava o dia inteiro com crise de rinite, já me vinha aquele pensamento, não vou, eu vou atrapalhar os outros com meu espirro, estou cansado, vou para casa descansar. E aí me vinha muitas vezes, não por acaso, essa crise de consciência, esse pensamento, vai, faz a sua parte. E aí eu chegava lá, dava ainda 1, 2, 3 espirros, depois eu nem me lembrava que eu estava com rinite. Ao acaso, obra do acaso? E aí quando eu saía de lá, muitas vezes eu voltava a espirrar. Mas enquanto eu estava lá, eu estava sendo poupado. De alguma forma, eu estava sendo fortalecido por aqueles irmãos para que eu pudesse seguir sendo instrumento, ferramenta na vida daqueles irmãos, enquanto eu lá estivesse. Ora, pedindo forças e coragem, mesmo que a gente não se sinta forte o suficiente, que a gente se coloque para que Deus nos abençoe. Quando eu dou um passo, eu manifesto a minha vontade, o meu compromisso, a minha renúncia, muitas vezes, Deus abençoa. Essa é a minha parcela de contribuição.
Se eu ainda não me sinto em condições, eu oro, eu peço força, peço amparo, peço sustentação e vou assim mesmo. Tem um companheiro lá da casa espírita que ele sempre diz, a gente às vezes fica lá, mas esse companheiro é muito rigoroso. E ele fala, quando eu estou bem, eu vou à casa espírita. Quando eu não estou, eu não deixo de ir. Um sábio, né? Despertou para a importância, para a oportunidade de se estar lá investindo principalmente em si. Porque a gente acha que o maior beneficiado é quem a gente estendeu as mãos, né? Equivocadamente, nós não percebemos que nós somos sempre os maiores beneficiados todas as vezes que a gente estende a mão em qualquer direção que seja. Ora pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Vou fazer uma oração, vou ficar em casa esperando melhorar. Você está tentando barganhar, né? Capaz até de você melhorar e ficar em casa. Esquecer que aquele dia você tinha aquele compromisso. Então, ora, pede sustentação, força, inspiração e vai. Vai e você vai ver o quanto isso vai te fazer bem. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Ninguém nunca se arrepende por ter ido. Ninguém nunca se arrepende por ter saído da cama cedo e ido malhar, ido se exercitar. Não é verdade? A cama parece tão mais sedutora. E aí todas as vezes que a gente deixa de ir, aquela hora a mais de sono, eu que malho de manhã, todas as vezes que falto, por qualquer motivo que seja, aquela hora seguinte, eu percebo que não fez diferença quase nenhuma para o meu sono. Se eu tivesse ido, se eu tivesse confiado, se eu tivesse insistido, com certeza eu ia estar me sentindo muito melhor do que eu estive após aquela 1 hora de sono. E a sensação de frustração por não ter ido, por não ter honrado com meus compromissos, por ter deixado alguém, de certa forma, desapontado, aguardando a minha visita, o meu trabalho. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. De que adianta eu de tudo compreender, eu sabia o que é o certo, se eu não uso nem na minha direção, nem na direção daqueles que eu amo, daqueles que Deus colocou à minha volta, por algum motivo, porque a gente já entendeu que ninguém está em nenhum lugar à toa, nem na família, nem na sociedade, em lugar algum. Os recursos que você recebeu não foram por acaso. Ou os que te faltam também não são por acaso. Não permitindo que o manancial da fé se transforme em água estagnada, que apodrece, que serve somente de berço para larvas, para energias de doença. Se coloca em movimento. Bem-vinda, Sandra. E é isso, muito boas as reflexões dessa página de hoje. Mobiliza o teu potencial. Então vamos passar para Minutos com Chico Xavier, do nosso querido José Carlos de Luca. José Carlos de Luca é um autor muito bom, tem muitas obras de autoajuda no universo espírita, e eu já tive a oportunidade de estudar, de trabalhar muitos livros da sua coleção lá na nossa casa espírita, em grupos de estudo sistematizado, que tem duração de 6 meses a 1 ano. E eu acho que o que mais me marcou foi O Médico Jesus, uma boa pedida. Acho até que foi o livro que eu estudei anteriormente com vocês, ou foi Atitudes para Vencer. A gente completou um livro, depois a Soraya, seguidora aqui do nosso trabalho, me mandou esse de presente, com dedicatório e tudo. Ó. Mas José Carlos de Luca é sempre uma boa sugestão. Nessa linha de autoajuda não tem melhor. A página de hoje. Você é o jardineiro da sua vida. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Lei do retorno, né? Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á o dano. Bem-vindo, Tiago.
Então a gente estava falando disso agora mesmo na outra página, né? O quanto a gente se coloca na direção da saúde, do trabalho, mais ávido a gente vai estar por perceber os benefícios dessa escolha. Ao passo que se eu negligencio as escolhas, as oportunidades no dia a dia, escolho permanecer em casa, à disposição daquela dor, daquele sofrimento, o que é que eu vou assimilar diferente do que esse quadro? Nada, né? Você já pensou que é o jardineiro da própria vida? Que colheremos as flores e os espinhos que cultivarmos? Que todas as emoções e sentimentos cultivados acabarão germinando na estrada de nossa vida? Queremos saber do nosso futuro? Vejamos as sementes que estamos jogando em nosso caminho de agora. Ninguém precisa ir a cartomantes ou adivinhos. Basta examinarmos a própria consciência e conferirmos aonde os nossos passos estão nos levando. A gente não precisa de cartomante, de adivinha, nem para saber do nosso passado, nem para saber quais são as relações que a gente teve em outras vidas com os nossos amores, com os nossos adversários, com os nossos amigos. Se plantamos ventos, colheremos tempestades. Exatamente. Já parou para se dar conta, companheira, que às vezes as tempestades que eu encontro aqui mesmo, na minha casa, na minha cidade, são muitas vezes o fruto dos equívocos das últimas existências? Das escolhas em que eu não ponderei, não avaliei a profundidade das minhas escolhas, a oportunidade de estar de corpo presente, fazendo pelo outro, por mim. E aí eu estou sendo cobrado por elas. Não para que eu passe por elas simplesmente sendo resiliente, sofrendo calado, buscando compreendê-las, mas para que eu modifique o meu quadro emocional, espiritual, para que eu haja de forma resiliente, buscando compreender os propósitos daquilo na minha vida, de que forma eu posso ser útil, mesmo enfrentando que ninguém é vítima. Então, mesmo passando por uma situação de adversidade, a doutrina espírita é muito clara que ninguém aqui é coitado, que todos nós estamos sendo submetidos 100% do nosso tempo às leis de causa e efeito. As melhores oportunidades compatíveis com o nosso crescimento. Oportunidades essas construídas com a nossa participação junto à equipe espiritual comprometida com o planejamento reencarnatório de cada um. Então tudo que eu estou passando é o mais ajustado e possivelmente eu estou há muitas existências me preparando para experimentar essa oportunidade na carne e me redimir das minhas escolhas equivocadas, ou quem sabe me adiantar em tantas outras. O que temos feito de bom? No que temos nos omitido? Tiago, o que você tem feito de bom? Sandra, você consegue avaliar quais as escolhas você tem feito que te trazem paz de espírito? Silvia, você consegue avaliar em quais ocasiões você tem se omitido? Camila, você consegue parar para pensar em quais situações você poderia ter se comprometido um pouco mais? Quantas vezes a gente se omite? Ah, mas aquilo ali não é de minha responsabilidade. Lá na Casa Espírita a gente também tem uma frase, eu já falei aqui, que diz que o sino, o guizo, está no pescoço de quem viu. Não foi por acaso que aquela cena se descortinou na sua frente. Possivelmente você tem condições de lidar com aquela questão, de transformar aquela realidade. E aí quando você se omite, quem foi o maior prejudicado? Foi você, que deixou de aproveitar aquela oportunidade que pode estar sendo aguardada há muito tempo para que ela se concretizasse em chance de se redimir, de evoluir. E quantas vezes a gente deixa elas passar? Que excessos nós estamos nos permitindo? Quais excessos eu estou me permitindo? Excesso do ócio, da comida, da bebida, do consumismo, da atividade física?
Que hábitos nós temos cultivado? Qual a profundidade das minhas escolhas, das minhas ações? Em que direção elas me colocam? Naquela que eu já entendi que faz sentido para a minha existência? Para essa existência em que eu estou como Ian, morando em Saquarema, contador, arquiteto, marido da Mariana, filho da Fátima e do César, irmão da Lívia e do Caio. Quais hábitos eu tenho mantido na minha existência que dão significado a todas essas características que eu recebi e construí nessa jornada? De que forma eu honro essa oportunidade que Deus me deu, mas que eu venho há muito tempo aguardando pela construção, pela reunião de todos esses irmãos na mesma existência? Que trabalho da espiritualidade, hein? Não pergunte às cartas a respeito de seu futuro. Pergunte a você mesmo. Nossas células se alimentam e se acostumam com o teor de nossos pensamentos habituais. Assim surgem os vícios de ordem física e moral. Estava discutindo esses dias com um amigo sobre o impacto das redes sociais na nossa vida, né? E aí o quanto a gente... Ali tem muitas coisas de bom e de ruim, mas o quanto aquilo vem de encontro ao momento em que eu me encontro, né, e que nem sempre percebi. Quanto eu estou frustrado com as minhas escolhas, então eu só consigo enxergar amargor, tristeza, inveja em tudo que aparece ali para mim. Mas o quanto eu posso usar daquela ferramenta para me aproximar de pessoas que eu não vejo há muito tempo, para compartilhar alguma coisa que para mim é edificante, para compartilhar um bom exemplo, para pedir ajuda, para buscar conhecimento. Então, o mesmo copo d'água tem diferentes perspectivas e a sua utilidade, o seu valor está diretamente relacionado ao olhar de quem o assiste, de quem se coloca ali naquela direção. Então, o meu futuro, as coisas que eu consumo, hoje, sou eu que atribuo o sentido, o significado. Não tem nada que veio para me derrubar ou para me estimular se aquilo não encontrar eco nos meus pensamentos. Alguém que pode vir me atacar, me desrespeitar, me agredir, pode de certa forma estar me fazendo um favor, me dando um choque de realidade, mostrando uma forma diferente de pensar, muitas vezes a partir de uma situação de desconforto que a gente dá uma sacudida, tem uma reviravolta, mas muitas vezes basta um comentáriozinho com uma crítica destrutiva para a gente se colocar lá embaixo. Então, quão certo você estava do que você construiu, das renúncias que você já fez, do quanto você caminhou? Bem-vinda, Chantala. Nossas células se alimentam e se acostumam com o teor de nossos pensamentos habituais. Assim surgem os vícios de ordem física e moral. Há os dependentes do álcool, há também os dependentes de tristeza. Dependente de tristeza. Já ouviram falar disso? Oi, Antônio, bem-vindo. Já ouviram falar, gente? Dependentes de tristeza. Aquelas pessoas que... Como é que você tá, meu amigo? Tô muito mal, tô acabado. A pessoa é tão carente emocionalmente, de forma afetiva, que essa é a forma dela de pedir ajuda. Demonstrar uma fragilidade que vai fazer com que os outros, fragilizados pela nossa dificuldade, por empatia ou por obrigação, direcionem para você um pouco mais de atenção do que elas dispensariam. Há os que se viciam no fumo, há também os dependentes da queixa. Nada tá bom para a pessoa. Nada atende aquele padrão de qualidade.
aos que se entregam às drogas, buscando se anestesiar de uma realidade que a pessoa não consegue aceitar. Há ainda os que cultivam a maledicência. Para que a gente se ocupa da maledicência? Para não voltar os olhos para nós mesmos. Paremos, portanto, de cultivar os espinhos que não queremos ver no jardim de nossa casa. Plantemos com palavras, sentimentos e ações somente as sementes que desejamos ver florescer em nosso caminho. Tenho o hábito de caminhar aqui pelo bairro com a minha esposa e a gente fica admirado com os jardins das casas, né? O quanto alguns são bem cuidados, enquanto outros nem tanto. E a gente já fica logo, que árvore bonita, que coisa legal, a gente queria ter isso. Mas o quanto a gente se compromete em preparar a terra, em cuidar da planta, ao longo de todas as estações, mesmo naquela em que a árvore vai estar sem folha nenhuma, mas vai causar admiração naquela em que ela estiver recoberta de flores, que todo mundo vai passar e vai reparar e vai parar para tirar uma foto. Nem sempre a gente se dá conta do quão importante é se manter constante no cuidado, no zelo, para que a gente possa despertar admiração, não só no outro, mas também a paz de espírito em poder enxergar, poder desfrutar do resultado do seu investimento, da sua renúncia, do seu comprometimento. Plantemos com palavras, sentimentos e ações somente as sementes que desejamos ver florescer em nosso caminho. Hoje é o melhor dia para começar a poda e a plantação. Essa é a lição que nos chega do mundo espiritual pela abençoada mediunidade de Chico Xavier. Sejamos um bom jardineiro, portanto, porque no fundo, sejamos um bom jardineiro, portanto, porque no fundo estaremos sempre cuidando do nosso próprio jardim. Vou repetir. Sejamos um bom jardineiro, portanto, porque no fundo estaremos sempre cuidando do nosso próprio jardim. Oi, Maite querida, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Não é, Chantal, muito profundo? A gente reclama às vezes que a nossa cidade, a nossa rua não é um lugar agradável. Mas o quanto você cuida de manter a fachada da sua casa, a sua calçada. Mas eu não tenho dinheiro. Mas é dinheiro ou é cuidado? Bem-vinda, Andréia. Ou é o cuidado, o carinho que a gente pode ter com a nossa casa, em respeito aos nossos vizinhos, em respeito à nossa sociedade, em respeito às outras pessoas que convivem na mesma casa conosco, que você quer oportunizar para elas uma sensação de leveza e paz de espírito toda vez que ela entrar e sair da sua casa. Então, o quanto a gente se dá conta que nós somos parte do todo, o quanto nós desrespeitamos o outro e não entregamos amor, carinho e compreensão, e, no entanto, soltamos os nossos filhos para o contato com o mundo. Será que os nossos filhos, os nossos amores não terão que lidar com os nossos desafetos? E talvez esses desafetos não tenham a mesma empatia que a gente gostaria que eles tivessem com os nossos amores. O quanto a gente prepara a casa, a planeta, para caminhar livre ao longo dela. Se a gente não cuida dentro do nosso jardim, como é que a gente pode reclamar do nosso entorno? Muito boas as reflexões dessa página. Lembrando que no final agora, a gente está... Bem-vindo, doutora Maristela. Agora no final, depois da fluidificação da água, eu listo todas essas páginas, toda essa bibliografia para a gente poder, quem tiver acesso a esses livros, poder fazer a leitura, refazer. Mas eu posto agora no final do culto, eu oculto a da semana anterior para deixar em destaque a dessa semana, mas se você jogar pro lado ali na aba dos Reels, tem mais de um ano aí de culto do Evangelho no Lar, às terças-feiras. E lembrando também que agora a gente conta com esse conteúdo no YouTube, então não deixa de compartilhar, de mandar esse aviãozinho para quem você acha que de alguma forma essas reflexões podem chegar e ser oportunas e trazer
um modo de pensar diferente, porque não foi por acaso, com certeza, que esse nome chegou à sua mente. Tá bom? Então vamos orar agora para a gente poder encerrar o nosso culto. Querido Deus, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, mais uma vez manifestamos a nossa gratidão pela oportunidade de juntos estarmos aqui, buscando nos conectarmos através dos seus exemplos, das suas palavras, com o melhor em nós, que possamos perceber as nossas limitações, não de forma dolorosa, mas servindo como oportunidade de reflexão, de refazimento, de estabelecimento de novas rotas e diretrizes, que possamos ter em mente a necessidade de se agir em nosso próprio proveito, aproveitando a cada oportunidade que encontramos ao longo da nossa rotina. Possamos seguir sendo inspirados, Mestre, para que possamos ser representantes da divina providência na vida de todos os nossos irmãos, da mesma forma que ansiamos por poder contar com a sua intercessão através do nosso irmão. Abençoa a minha casa, Mestre. Abençoa essa água, manipula esses fluidos, essas células, manipula esse conteúdo dessa garrafa, transforma ele no bálsamo, no remédio capaz de me fortalecer, me estimular ao longo de mais uma semana. Abençoa os meus amores em casa, fora dela. Abençoa os meus amigos, os meus vizinhos de bairro, de prédio. Abençoa aqueles que de alguma forma tenham divergência sobre os meus pensamentos, que não encontrem em mim o eco para as suas amizades, que nós possamos criar pontes ao nosso redor, para que todos possam cruzar sem medo, sem receio de agregar um pouco mais na nossa existência. Abençoa cada um que está comigo nessa noite, compartilhando dessas reflexões. Que o Senhor e a sua equipe espiritual possam se fazer presentes no lar de cada um que aqui está conosco, comungando nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, fala sobre os extraterrestres que Chico Xavier profetizou. Amigo, a gente acabou de finalizar o culto. Talvez esse tema fique para a semana que vem. A gente não estabelece um tema antes do culto. A gente vai abrindo conforme, de forma aleatória, porque a gente percebe toda semana que os conteúdos são sempre complementares. Talvez, com certeza, na verdade, a espiritualidade indicando para a gente aí uma pauta que deve ser a mais indicada para nós naquela semana. Quem sabe na semana que vem a gente não fala disso, tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo. Ficamos com Deus.